O hábito silencioso, que está destruindo sua mente. Você acredita que está apenas cansado, mas a verdade é muito mais perigosa do que isso. Existe um hábito silencioso destruindo sua mente todos os dias, e o pior é que você provavelmente alimenta esse hábito sem perceber. Ele não faz barulho, não deixa marcas visíveis. Não parece perigoso no começo, mas lentamente rouba sua clareza, sua disciplina, sua força emocional e principalmente a capacidade de construir uma vida extraordinária. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A maioria das pessoas não perde a vida de uma vez. Perde aos poucos, distração por distração, pensamento por pensamento, impulso por impulso. E quando finalmente percebem, já passaram anos vivendo abaixo do próprio potencial. O problema não é falta de inteligência, não é azar, não é ausência de oportunidade. O problema é que sua mente foi condicionada a buscar conforto imediato, em vez de crescimento verdadeiro. Existe uma razão pela qual tantas pessoas começam motivadas e terminam frustradas. Elas querem resultados gigantescos, mas continuam alimentando hábitos pequenos que enfraquecem a própria mente diariamente. Toda vez que você pega o celular sem necessidade, toda vez que abandona uma tarefa importante para buscar prazer rápido, toda vez que troca profundidade por distração, sua mente aprende algo perigoso. Ela aprende que você não suporta desconforto. E uma mente que não suporta desconforto jamais alcança grandeza. O homem comum foge da tensão. O homem forte cresce dentro dela. Essa é a diferença. Agora imagine alguém que acorda e imediatamente abre o celular. Antes mesmo de respirar conscientemente, antes mesmo de lembrar quem quer se tornar. Essa pessoa já entregou sua atenção para o mundo. Notícias, notificações, opiniões, vídeos rápidos, comparações, ansiedade. E então o dia começa. Mas perceba o que aconteceu. Essa pessoa não iniciou o dia no comando da própria mente. Ela começou reagindo. E quem vive reagindo nunca constrói uma vida poderosa, porque poder exige direção, clareza, presença. O hábito silencioso que destrói sua mente é justamente esse: viver sem consciência, agir no automático, consumir sem filtro, reagir sem pensar. A maioria das pessoas vive assim. Elas não escolhem os próprios pensamentos, apenas absorvem tudo ao redor e chamam isso de vida. Mas a mente é como um terreno fértil. Tudo o que entra nela cresce. Se você planta distração, colhe confusão. Se planta medo, colhe ansiedade. Se planta propósito, colhe poder. A escolha sempre esteve diante de você, mas talvez ninguém tenha te ensinado isso. Escute com atenção. Seu cérebro está sendo treinado todos os dias. A pergunta é: treinado para quê? Porque toda repetição cria um caminho mental. Quanto mais você repete distrações, mais sua mente perde capacidade de foco profundo. Quanto mais você busca prazer instantâneo, menos tolerância desenvolve para processos longos. E sem processos longos, não existe excelência. O extraordinário exige permanência, exige paciência, exige resistência emocional. Mas o mundo moderno quer transformar você em alguém incapaz de permanecer atento por mais de alguns minutos. É por isso que tantas pessoas sentem vazio mesmo cercadas de entretenimento. O excesso de estímulo destruiu a profundidade. As pessoas sabem de tudo superficialmente, mas não dominam nada profundamente. Elas assistem motivação, mas não praticam disciplina. Consomem informação, mas não constroem transformação. E lentamente a mente vai ficando cansada, confusa, dispersa. Não porque trabalha demais, mas porque nunca descansa de verdade. Agora pense comigo, quando foi a última vez que você ficou sozinho em silêncio sem procurar distração? Sem música, sem vídeos, sem celular. Apenas você e os próprios pensamentos. Para muitas pessoas, isso se tornou assustador, porque o silêncio revela tudo aquilo que as distrações escondem. Ele mostra inseguranças, medos, frustrações e principalmente a distância entre quem você é hoje e quem poderia se tornar. É por isso que tanta gente foge do silêncio, porque no fundo sabe que está desperdiçando o próprio potencial. Mas existe algo poderoso acontecendo neste momento. Só de você estar ouvindo isso até aqui, sua consciência já começou a despertar. Porque a transformação começa quando você percebe aquilo que antes fazia automaticamente. O homem fraco vive no piloto automático. O homem consciente observa os próprios padrões. Ele percebe quando está fugindo, percebe quando está sabotando a própria evolução. E a partir dessa percepção começa a recuperar o controle. Comente aqui embaixo: eu volto para o controle. Faça isso agora. Porque quando você declara uma mudança, sua mente começa a aceitar uma nova identidade. E identidade é mais poderosa do que motivação. Pessoas disciplinadas não dependem de vontade todos os dias.
Elas agem de acordo com quem decidiram se tornar. Enquanto uns dizem, vou tentar, os fortes dizem, esse é quem eu sou. Existe uma diferença enorme nisso. Agora, escute uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. O mundo lucra com sua distração. Cada aplicativo compete pela sua atenção. Cada notificação tenta sequestrar sua mente, porque atenção é poder. E quem controla sua atenção, controla sua direção. É por isso que a maioria vive cansada, não porque trabalha demais, mas porque sua energia mental está sendo fragmentada o tempo inteiro. A mente não foi feita para alternar estímulos constantemente. Ela foi feita para profundidade, para concentração, para presença. Mas o hábito silencioso da distração constante destrói exatamente isso. Toda vez que você interrompe algo importante para olhar algo irrelevante, ensina ao cérebro que profundidade não importa. Toda vez que abandona uma tarefa difícil para buscar prazer rápido, fortalece o impulso e enfraquece a disciplina. E assim, pouco a pouco, sua mente perde autoridade sobre si mesma. O problema é que isso acontece devagar, quase invisivelmente. E justamente por isso é tão perigoso. O homem forte entende uma coisa que a maioria ignora. A verdadeira guerra da vida acontece dentro da mente. Não é sobre dinheiro, não é sobre talento, não é sobre sorte. É sobre domínio interno. Porque tudo o que você não controla dentro de si acaba controlando sua vida por fora. Uma pessoa sem controle emocional se destrói com críticas. Uma pessoa sem foco se perde em distrações. Uma pessoa sem disciplina abandona sonhos no meio do caminho. E depois culpa o mundo pelos próprios resultados. Mas hoje você pode mudar isso. Hoje você pode começar a reconstruir sua mente. E tudo começa com algo simples. Presença. Observe seus impulsos antes de obedecer a eles. Observe o desejo de pegar o celular. Observe a vontade de fugir de tarefas difíceis. Observe a necessidade de distração constante. Não lute imediatamente. Apenas observe. Porque no momento em que você observa conscientemente um impulso, deixa de ser escravo automático dele. Agora imagine uma mente treinada. Uma mente capaz de permanecer focada enquanto o mundo inteiro vive distraído. Essa mente se torna rara, e tudo o que é raro se torna valioso. Pessoas focadas produzem mais, aprendem mais rápido, enxergam oportunidades antes dos outros, porque enquanto a maioria vive reagindo emocionalmente ao ambiente, elas permanecem presentes. O foco virou uma superpotência em um mundo dominado por distrações. Preste atenção nisso. O hábito silencioso não destrói apenas seu foco, ele destrói sua identidade. Porque toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, sua mente registra a fraqueza. Cada procrastinação envia uma mensagem silenciosa ao cérebro. Eu não confio em mim. E uma mente que não confia em si mesma vive ansiosa. Vive insegura. Vive buscando validação externa. Mas quando você começa a cumprir pequenas promessas diariamente, algo muda profundamente. Sua mente começa a respeitar você. É por isso que disciplina gera autoestima verdadeira. Não é o elogio que fortalece uma pessoa. É a coerência entre o que ela fala e o que ela faz. O homem disciplinado dorme em paz porque sabe que não traiu a própria consciência. E existe uma força absurda nisso. Uma força silenciosa. Quem desenvolve autoridade interna deixa de depender da aprovação do mundo. Agora entenda isso antes que seja tarde. Sua atenção está construindo sua vida neste exato momento. Aquilo que ocupa sua mente diariamente molda seu futuro. Se você passa horas consumindo negatividade, comparação e distração, sua realidade começará a refletir esse caos interno. Mas se alimenta sua mente com clareza, estratégia e propósito, começa a desenvolver uma presença diferente. A energia muda, as decisões mudam, os resultados mudam. A maioria espera sentir motivação para agir. Mas motivação é instável. Disciplina não. O homem forte aprende a agir mesmo sem vontade, porque ele entende algo que os fracos nunca entendem. Sentimentos são passageiros. Propósito é permanente. E quanto mais você age apesar do desconforto, mais forte sua mente se torna. Existe um ponto em que você para de negociar consigo mesmo. Você acorda e faz o que precisa ser feito, não porque está motivado, mas porque decidiu que não vai mais viver abaixo do próprio potencial. Esse é o momento em que a transformação realmente começa. Quando você entende que liberdade não é fazer tudo o que quer. Liberdade é não ser controlado pelos próprios impulsos. Agora pense nisso. Quantas vezes você já desistiu de algo importante porque não sentia vontade naquele dia? Quantas oportunidades perdeu porque preferiu conforto imediato?
Quantas horas da sua vida foram entregues para distrações que não construíram absolutamente nada? A maioria evita essas perguntas porque elas doem. Mas a dor da consciência é o início da mudança. O problema não é errar. O problema é permanecer inconsciente. O homem consciente transforma desconforto em crescimento. Ele entende que a dor da disciplina é muito menor do que a dor do arrependimento. Enquanto uns fogem do esforço, ele permanece. Enquanto uns reclamam, ele constrói. Enquanto uns buscam desculpas, ele busca evolução. E pouco a pouco se torna alguém impossível de ignorar. Agora escute isso com atenção. O silêncio pode salvar sua mente. Porque no silêncio você volta a ouvir a própria consciência. É ali que nasce clareza. É ali que nasce direção. O problema é que poucas pessoas suportam permanecer tempo suficiente nesse espaço interno. Elas querem preencher cada segundo com estímulos. Mas o excesso de ruído destrói a percepção. O homem sábio aprende a silenciar o mundo para ouvir a própria mente. Faça um teste simples. Amanhã, acorde e não toque no celular pelos primeiros 30 minutos do dia.